Desde a primeira Revolução Industrial, por volta de 1760, o mundo tem baseado a sua economia nos combustíveis fósseis como fonte de energia, inicialmente com o carvão e depois com o petróleo. Mesmo com o surgimento da eletricidade para impulsionar as máquinas da indústria, o combustível fóssil se manteve como principal insumo energético, já que a maior parte das usinas elétricas do mundo usam algum tipo desse combustível para gerar a energia. Como resultado disso, a produção industrial evoluiu muito, com cada vez mais produtos e de maior qualidade, mas sem nenhuma preocupação com os resíduos gerados nesse processo, nem com os demais impactos na vida das pessoas e na natureza. Com o surgimento da consciência ambiental e seu crescimento na segunda metade do século XX, a poluição gerada nos processos industriais passou a ser tema de discussão na sociedade, motivando a adoção de leis que regulam a indústria e minimizam os impactos da atividade econômica na natureza. Agora, o Fórum Econômico Mundial lançou a proposta do Great Reset, que tem a ambição de aproveitar o impacto da pandemia para reorganizar a economia mundial. Logo, uma série de portais midiáticos se aproveitaram dessa notícia e talvez principalmente do nome, para criar teorias da conspiração. Nós já conhecemos bem as pessoas influenciadas por esse tipo de notícia. Constantemente recebemos comentários de pessoas falando em nova ordem mundial, que o mundo é controlado pelas famílias Rockefeller, Rothschild, pelos Illuminatis ou até mesmo que a Terra é plana. Satélites são balões e que o Elon Musk é apenas um fantoche. Mas embora o nome O Grande Reset possa parecer algo que vai mudar completamente o mundo e o Fórum Econômico Mundial pareça uma grande organização global com algum poder de fazer algo, não é bem assim. E para entender essa história, nós precisamos esclarecer apenas 3 coisas: o que de fato é o Great Reset, quem é o Fórum Econômico Mundial e o quão diferente isso é do que já vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Essas são exatamente as perguntas que responderemos neste vídeo. A parte mais importante para entender o que é todo esse alarde que ronda o termo do Great Reset é entender que esse termo não é de exclusividade do Fórum Econômico Mundial. Esse é um termo que já havia sido mencionado antes, assim como outros termos semelhantes como Big Reset, o Great Reset financeiro, Global Reset, entre vários outros. Da mesma forma, várias instituições e agentes independentes também usaram o mesmo termo para descrever coisas diferentes. Aqui nós vamos tratar apenas das propostas trazidas pelo Fórum Econômico Mundial. O ponto central da iniciativa, conforme o site oficial do Fórum Econômico Mundial, é aproveitar o impacto da pandemia para reconstruir a organização da economia, e não simplesmente voltar ao modo como estava antes. O Great Reset tem a ambição de redefinir completamente a economia mundial, suas fundações e até mesmo o modo de produção capitalista que gerou tanta riqueza ao mundo, mas que, na visão deles, também trouxe degradações do meio ambiente, esgotamento dos recursos naturais e desigualdade de renda. No próprio site da iniciativa, vemos que o Great Reset tem um conjunto de dimensões para construir um novo contrato social que honre a dignidade de cada ser humano. Ou seja, o Great Reset tem a ambição de redefinir a vida em sociedade como um todo. Mas na prática, como o Great Reset pretende fazer isso? Bom, o assunto é longo e complexo, mas de uma forma extremamente sintética, a ideia é que seja adotando processos produtivos mais sustentáveis, assumindo maior responsabilidade social perante a população e a cooperação entre todas as partes. Mas de novo, o que isso tem de diferente do que já vem ocorrendo pelo mundo? Segundo dados do IEA, International Energy Agency, o carvão, gás natural e o óleo combustível foram responsáveis por mais de 63% de toda a energia elétrica gerada no mundo. Para termos uma noção de como os combustíveis fósseis ainda são, de longe, a principal fonte de energia do planeta, temos que lembrar que também temos todo o carvão utilizado nas siderúrgicas e toda a gasolina, o óleo diesel, o óleo combustível e a gasolina de aviação, que movimenta toda a frota global de carros, caminhões, ônibus, trens, navios e aviões. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, a emissão de gás carbônico decorrente das atividades humanas é o responsável pelo aumento da temperatura média no planeta através do chamado efeito estufa. Estima-se que as atividades humanas tenham causado cerca de 1 grau Celsius de aquecimento global acima dos níveis pré-industriais.
Provável que o aumento global atinja 1,5 graus Celsius entre 2030 e 2052, caso continue a aumentar no ritmo atual. Diante de tal cenário, o mundo gradualmente passa a substituir o uso de combustíveis fósseis por alternativas menos poluentes. É um processo lento, mas está acontecendo com cada vez mais usinas elétricas solares, eólicas, geotérmicas, além da crescente adoção de veículos elétricos. Quanto à poluição gerada pelos processos industriais e descarte de resíduos pela população, gradualmente leis mais restritivas em relação às tecnologias e matérias-primas empregadas na indústria e regulamentos mais rigorosos do uso e manejo do solo e descarte de resíduos também são gradualmente implantados ao redor do mundo. Os exemplos são inúmeros e quem tem empresa ou trabalha na indústria os vê diariamente, indo desde o manuseio e descarte de químicos até a proibição do uso de canudos plásticos em lanchonetes e restaurantes. Logo, tudo que o Fórum Econômico Mundial propõe através do Great Reset é o que já vem ocorrendo pelo mundo, de uma forma lenta, gradual, mas vem acontecendo. Na verdade, talvez a única diferença da proposta seja a do objetivo social, de trazer mais igualdade. O empreendedorismo no planeta sempre teve um objetivo principal: gerar lucro. Embora a galera universitária que sai formada sem ter experiência profissional e quer exigir piso salarial goste de colocar a culpa no empresário, na verdade essa é a forma natural da atividade econômica, e a qual temos que agradecer por tudo que temos hoje. O empreendedor é aquele que sim busca o lucro, mas a forma de fazer isso é observar as necessidades do mercado, seja das pessoas ou de outras empresas, criar uma solução para esse problema e comercializar tais produtos ou serviços, o qual no fim gera lucro. Tudo isso só acontece se, quando não tem o dedo do governo, o empresário cria algo que o mercado queira a um preço que ele esteja disposto a pagar. E para tudo isso ocorrer é preciso investir, normalmente, grandes somas de dinheiro em estrutura, máquinas e funcionários para que assim, no fim do ciclo econômico, tendo pago todos os impostos, funcionários, fornecedores, empréstimos, o que sobrar e se sobrar, então será lucro daquele que se expôs ao risco. Dessa forma, as propostas do Great Reset partem do princípio que, se o objetivo final é lucro, o empresário não adotaria práticas sustentáveis que reduzem o impacto ambiental, se isso for reduzir seu lucro ou aumentar o preço dos seus produtos ou serviços, o que por sua vez reduz a sua competitividade e afeta diretamente o bolso do consumidor. Historicamente, as medidas de combate à poluição ou de maior responsabilidade social foram feitas somente mediante imposição governamental. De fato, com poucas exceções, todo o avanço que se verifica nessa questão foi feito através de legislação ambiental mais rigorosa, que obrigou as empresas a se adequarem. O que o Great Reset propõe é que as empresas devam agir de forma independente quanto à preservação ambiental e do impacto social. Segundo a iniciativa, as empresas devem, a partir de agora, incorporar a necessidade de preservação do meio ambiente e a responsabilidade social também como objetivos do negócio. A ideia apresentada no Fórum Econômico Mundial é que os empresários comecem a abrir mão de parte do lucro, a fim de prevenir danos ambientais que, em prática, não existe qualquer garantia que vai trazer um resultado positivo e que, mesmo que traga, será em um futuro distante, onde já estaremos todos mortos. A questão é, por que alguma pessoa faria algo que ela não sabe se funciona, mas mesmo que funcione, ela não poderá desfrutar? Ao mesmo tempo, tal medida teria que ser adotada por todas as empresas em todos os países do mundo. Do contrário, se um empresário brasileiro decide minimizar a poluição do seu negócio, mas um empresário chinês não, o empresário brasileiro vai acabar tendo um custo maior de produção, o que por sua vez deixa seu produto mais caro que o do concorrente. Assim, o consumidor opta por comprar do produto chinês. Em resumo, o empresário preocupado com o meio ambiente quebra e sobrariam apenas os que focam em produzir a menor custo. Uma outra maneira de tratar o problema de uma forma que pode funcionar é justamente entender que o que move as empresas é o lucro. Do contrário, ninguém tomaria o risco de abrir um negócio. E são as empresas que são responsáveis por todos os empregos da economia, seja diretamente ou indiretamente, através de impostos pagos ao governo, que por sua vez usa o dinheiro das empresas e dos trabalhadores para criar cargos públicos de natureza não produtiva.
Para que as empresas adotem medidas sociais e ambientais, essa precisa ser uma decisão que produza mais lucros, nem que seja no longo prazo. Para que isso aconteça, quem tem que premiar as empresas pela responsabilidade ambiental é o consumidor, preferindo comprar de quem tem atitudes sustentáveis ao invés de comprar daquele que vende o produto mais barato. E isso é justamente o que acontece atualmente em muitos mercados, onde empresas se diferenciam dos concorrentes comercializando produtos que carregam com eles essa causa e não se tornam produtos idênticos concorrendo pelo melhor preço. Um bom exemplo disso é a Natura, que faz da sua postura de socialmente engajada e de protetora do meio ambiente um fortíssimo ativo de marketing e que, sem dúvida nenhuma, cria um diferencial único na marca que resulta em lucros. Por fim, o Great Reset tem a intenção de que as próprias empresas se autorregulem para questões sociais, sem a necessidade de que os governos criem regulações sobre a condução de suas atividades. É o que o Facebook, Twitter e YouTube têm feito, por exemplo, ao adotar medidas de contenção de notícias falsas e discurso de ódio. Diante da ameaça de regulação governamental nesse sentido, as empresas se adiantaram e adotam tais medidas, evitando assim que o governo imponha restrições mais rigorosas do que as adotadas. No Brasil, ocorreu um caso semelhante com o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é administrado pelas próprias pessoas e empresas, sendo uma organização não governamental. Ele foi fundado para manter a ordem quanto à criação de propagandas publicitárias em 1977. Segundo matéria do UOL, ele nasceu depois que o governo federal pensou em sancionar uma lei que criaria um órgão federal que teria a função de pré-aprovar toda a publicidade que seria veiculada no país, facilitando a censura. Dessa forma, vemos que o tal grande reset do Fórum Econômico Mundial não é nada muito diferente do que já vem sendo feito. Nada mais é do que talvez uma forma de tentar acelerar o processo que já está acontecendo e talvez virar a pauta principal para os líderes das nações e conscientizar agentes econômicos, como empresas e consumidores, a incluir esses processos nas tomadas de decisões, seja no processo produtivo ou na decisão de compra de um produto frente a outro. O que pareceu preocupar muita gente foi quanto à discussão de uma nova moeda padrão internacional para substituir a função atual do dólar americano. O ponto principal em destaque foi o acordo de Bretton Woods, feito após a Segunda Guerra Mundial, onde o dólar teve seu valor atrelado ao ouro e todas as outras moedas nacionais tiveram seu valor atrelado ao dólar, dessa forma todos tendo um vínculo com o ouro. Entretanto, desde que os Estados Unidos pulou fora desse acordo em 1971, 50 anos atrás, perdendo o vínculo com o ouro, imprimir dinheiro e aumentar o endividamento das nações se tornou a forma padrão de resolver problemas de falta de dinheiro. O que conhecemos bem aqui no Brasil, onde cortar os gastos absurdos do governo é sempre tratado como a última medida. Nesse ponto em específico, o que gerou alarde e histeria na maioria dos vídeos do YouTube que você encontra na internet é a possibilidade de adotar outra moeda como uma moeda internacional, com a indicação de que talvez a melhor opção seja uma moeda digital, porém institucionalizada, o que daria o poder e acesso à informação para a instituição que controla tal moeda virtual. Claramente não existe qualquer menção sobre o Bitcoin ou qualquer outra moeda virtual existente, já que essas têm justamente o papel contrário, de serem moedas que o governo não tem controle e nem acesso às informações dos usuários, que vai justamente contra a pauta de maior controle das receitas e despesas dos indivíduos a nível global. Se esse assunto te preocupa, te causa ansiedade ou medo do futuro, eu quero pessoalmente dizer que existe um excesso de preocupação quanto a esse tema do Great Reset. Essa é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial. Não estamos falando de um órgão que tem poderes de influenciar ou até mesmo determinar políticas públicas. O fórum é apenas uma arena de debate onde líderes de grandes empresas, de instituições e políticos debatem assuntos que julgam ser relevantes para a agenda futura do mundo. Mas é apenas isso, um debate, que pode evoluir para políticas e posicionamentos que, de fato, afetam a vida das pessoas ou apenas ficam na conversa. Alguns diriam inclusive que o Fórum Econômico Mundial, que é sediado em Davos, na Suíça, não passa de um encontro anual de alguns bundinhas da elite para debater assunto dos outros e quem sabe tirar um tempo para esquiar. Todo ano o Fórum Econômico Mundial cria um tema para o ano. O Great Reset foi apenas o mais recente. Para debater os mesmos temas, a única diferença é que esse ganhou alguma atenção. Mas o que podemos aprender com tudo isso?